Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, ainda falando desse programa especial do Hospital de Amor, que é o Momento Acolher, e hoje falando sobre relações sociais, enfim, eu vou pedir para ele explicar. Dr. Marcelo Gobo, ele é médico de família, e qual que é o tema que você aborda dentro desse programa chamado Momento Acolher, que é um programa do Hospital de Amor dedicado a acolher os profissionais de saúde de Barretos? Então, olá, eu sou Marcelo, a gente trabalha dentro de um campo que chama Medicina do Estilo de Vida. E dentro da medicina do estilo de vida, as conexões sociais, elas têm um pilar único para elas e muito importante, que é sobre isso que a gente trata na nossa abordagem. E aí eu falei relações sociais e o termo correto são conexões sociais. Isso. E nós estamos numa temporada em que as conexões estão todas desconectadas, né? Exatamente. A gente está tentando se reconectar de maneiras alternativas, digamos assim. Mas o que isso tem a ver com saúde, né? Como é que a gente faz essa relação direta com saúde? Então, as conexões sociais, os nossos relacionamentos, eles têm um poder de proteção para a nossa saúde semelhante à cessação de tabagismo, a redução de obesidade. O impacto em número de anos perdidos por doença ou de mortalidade, ele é da mesma ordem. Então, a qualidade do meu relacionamento familiar, com os meus amigos, no meu trabalho, pode proteger ou modificar a minha saúde tanto quanto se eu sou tabagista e eu cesso o tabagismo e aumento 10 anos a minha expectativa de vida, por exemplo. Isso é um poder muito grande que a gente tem em cima de algo que é nosso do dia a dia e que a gente pouco olha porque não costuma associar isso a cuidado em saúde. A gente está acostumado muito a pensar em adoecimento e lutar contra o adoecimento como algo que seja protetor para a saúde. Na verdade, as coisas que nos protegem, elas são mais simples do que isso. Quando a gente fala médico de família, a gente está falando muito nessa área de prevenção, né? O médico de família é aquele que vai até o seu paciente antes dele ficar doente. Sim, a gente costuma falar que médico de família é especialista em gente e especialista de relações. Dessas relações entre a pessoa e a comunidade em que ela está, a pessoa e o próprio médico e o próprio sistema de saúde, a pessoa e a família dela. A gente está muito próximo do paciente para poder ajudar ele a ser o melhor que ele pode ser naquilo que ele se propõe, a ter uma vida plena. E isso não necessariamente está ligado a ter uma vida sem doenças. Agora, doutor Marcelo, nós estamos em plena pandemia, em sistema de quarentena, e a gente fala muito isso, a saudade que dá das pessoas com as quais nós convivíamos proximamente, eu estou falando de fisicamente, e que muitas vezes nós tivemos que tirar esse contato físico. Isso adoece também? Isso pode adoecer. A gente fala que dentro desse período de pandemia que a gente está, a gente não pode deixar as nossas relações afastadas. A gente fazer o nosso isolamento social é, na verdade, ficar distante fisicamente, presencialmente, mas não deixar de cultivar os nossos afetos, que é o fator protetor. Então, de alguma maneira, a gente pode usar os recursos que a gente tem, sejam eles tecnológicos ou mesmo os analógicos antigos, como uma carta, por exemplo, para poder cultivar as relações de afetividade que a gente tem. A gente não está presencialmente ali junto com as pessoas que a gente tem o hábito, por exemplo, mas a gente pode estar perto delas. A distância é uma dimensão muito mais psíquica do que física. As pessoas também têm tido uma certa resistência a abandonar, digamos assim, determinadas práticas, como todo final de semana ir almoçar na casa da mãe, como todo sábado ir visitar o sogro. Como é que resolve isso sob esse ponto de vista da saúde? A gente pode manter o mesmo tipo de vínculo e de intensidade usando um dispositivo eletrônico, por exemplo. Fazer uma videochamada durante um almoço, um jantar. A gente usa esse recurso para várias coisas e a gente pode usar para isso também. Seja usando o telefone, o computador, aquilo que for mais fácil, que estiver na disposição da pessoa. Esse compartilhar, o motivo pelo qual eu deixei de ir na casa desse familiar meu com a frequência que eu ia, também é saudável?
Porque, assim, parece óbvio, mas na hora que a gente fecha a lente e analisa cada família, a gente vê que não é tão óbvio. A gente não pode tirar descobrir um santo para cobrir o outro, né? A saúde mental, ela é muito vinculada a esse grau de interação que eu tenho com o meu ambiente, com as pessoas que estão à minha volta. Então, a gente pensar assim que durante um momento de pandemia eu não quero adoecer por conta de coronavírus, por exemplo, e eu ficar muito preocupado com isso, me isolar totalmente, eu estou criando um campo para adoecer de uma outra ordem, muito mais incapacitante do que a própria doença em si. A gente precisa ter um equilíbrio. Quando a gente se distancia de alguém, a gente está evitando uma contaminação para aquela pessoa, a gente está tentando proteger quem a gente gosta. E esse ato de proteção, ele não pode ser isento de troca afetiva, de relação. Então, se eu me distancio do meu avô, da minha avó, porque eu entendo que eles estão num grupo de risco e eu não quero criar uma condição que possa facilitar uma contaminação, ser o carregador do vírus, isso não quer dizer que eu não possa auxiliar e cultivar afeto do mesmo jeito, porque essas pessoas vão precisar de ir ao mercado, elas vão precisar de orientações em relação a como se proteger em casa. E se eu tenho essa condição de poder ofertar isso, eu posso cultivar esse cuidado como uma forma de afeto positivo. Eu posso usar o telefone, eu posso ligar por chamada de vídeo, eu posso estar próximo ali. Eu posso aparecer no portão e falar com as compras, né? De longe. E assim eu vou mantendo o meu vínculo. Eu não posso estar próximo porque eu quero proteger. E eu não posso estar próximo porque eu quero me isolar. E esse vínculo, ele não deve ser cortado de uma hora para outra e faz mal para as duas partes. Não é só para quem... a gente fala assim, o idoso tem se sentido muito abandonado, muitas vezes, tem reclamado muito de solidão. Mas não é só para ele, né? O neto, que é pequeno, né? O bisneto, muitas vezes, também sente essa falta. Justamente. As crianças, elas também sofrem desse momento. A gente pensa assim que a rotina da criança está muito vinculada à escola. E agora isso não vai acontecer, não acontece da mesma maneira como acontecia antes. E todas as partes sofrem, né? A gente quer ter contato com os nossos avós, a gente quer comer uma comida de vó, por exemplo, e às vezes isso vai ficando mais difícil de acontecer com a maneira como acontecia antes desse momento. Mas esse é um momento estressor que nos desafia, que coisas positivas podem surgir dele, novas formas de relação e novas formas de contato podem aparecer a partir daí. Agora, doutor, está falando para um público específico no programa Momento Acolher. Claro que ele é um programa aberto a todos os públicos, mas ele foi pensado para o profissional de saúde, que não deixou de trabalhar muitas vezes. Justamente. Né? A maioria desses profissionais estão atuando até mesmo para o nosso próprio conforto. Eu digo nós como população, porque eu não sou uma profissional de saúde, mas eu conto com vocês. Né? Eu estou em casa contando o tempo todo que vocês estão lá na hora que eu precisar. Como faz com esse profissional que tem que se expor, porque faz parte do trabalho dele, é um momento que a sociedade pede isso para ele e, ao mesmo tempo, ele tem lá o seu ente querido em casa, muitas vezes vivendo numa mesma casa. Como é que fica essa relação com o outro e a relação consigo mesmo, né? O profissional de saúde ele está muito vulnerável nesse momento, por diversos fatores, tanto pelas cobranças internas, então o medo de carregar algo para dentro de casa, por exemplo, ou de ser a fonte do perigo. E também pelas pressões externas, a gente precisa lidar com escassez de recurso e com um adoecimento muito grande, em que você vê as pessoas adoecidas e você precisa prestar assistência, e às vezes com necessidades de aquilo que você não pode prover. Esse duplo sistema de estresse causa uma fonte de adoecimento muito grande para o profissional. A gente aumenta o risco de ter sintomas depressivos, de sintomas ansiosos pelos próximos 3 anos, configurando estresse pós-traumático até em 6 vezes em relação ao estresse cotidiano, àquilo que é habitual. E a gente cuidar dessas relações é muito importante como um mecanismo protetor. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente saber onde o perigo está não quer dizer que a gente fica livre quando a gente não sabe. O que isso quer dizer? Então, eu atuar na linha de frente e eu estar lidando com a doença o tempo todo, a doença em si, não me torna mais provável ou mais suscetível do que aquela pessoa que está circulando na rua, por exemplo, por outra função que é essencial e que não parou,
e que também está exposta ao mesmo risco. A gente, ali naquele local de saúde, a gente sabe que o problema está ali acontecendo. Então, a gente enxerga e lembra dele o tempo todo. E há os protocolos que fazem parte da rotina hoje, né? Sim, e aí a gente usa todos os cuidados e os sistemas de proteção individual para poder minimizar esse risco. E quando eu estou fora desse ambiente, eu estou exposto sem muitas vezes me cuidar com aquilo. Então, porque o profissional de saúde vai ao supermercado, vai à farmácia, né, vai ao posto de gasolina também. E nesses lugares a gente pode estar até mais exposto do que nos outros, porque às vezes não é um sistema que está preparado como é o sistema ali do pronto atendimento, do cuidado direto, que tem uma estrutura para poder receber e que está vinculada a isso. O que adoece é o estresse de estar lembrando toda hora que o problema existe e que ele está ali do seu lado. E que quando a gente sai desse ambiente, a gente às vezes vai no mercado, na farmácia, a gente não lembra que o problema pode estar ali também e que a gente também está vulnerável naquela mesma situação. Doutor, nós não sabemos quando a pandemia vai de fato ser resolvida. A gente sabe que há momentos de pico, há momentos em que se abre o comércio com restrições, depois se fecha. A gente sabe que isso vai acontecer, mas não sabe durante quanto tempo. Como é que a gente faz? A gente adota a prevenção como estilo de vida e aí, como você disse no começo, repensa as relações e usa outros canais? A gente vai um passo antes e a gente começa a aceitar que o contexto muda. A gente precisa olhar com mais carinho para a situação como um todo e pensar que as coisas mudam. Então, durante esse período, desde que a pandemia começou, quantas coisas não mudaram ao longo do caminho? E vão mudar ainda mais. E com uma rapidez absurda. Com uma rapidez absurda. Então, algo que era permitido ontem, que era uma verdade absoluta, hoje já não é mais, e a gente precisa aprender a se adaptar. Então, se a gente vai precisar modificar o nosso estilo de vida ou incorporar novas práticas, possivelmente sim, e por muito tempo elas podem ser diferentes a cada semana, a cada mês, conforme a gente vai acrescentando mais saber, mais informação e descobrindo coisas novas. Mas uma coisa que é universal e que não vai mudar é que a gente pode aceitar que as coisas mudam. E que aí a gente consegue ter um maior controle daquilo que é ansiogênico para a gente, daquilo que causa estresse, que causa preocupação, porque as coisas mudam. Inclusive isso também vai mudar. Muito obrigada, viu, doutor Marcelo? Muito obrigada pelas suas palavras. Nós não sabemos realmente quanto tempo ainda teremos aí nessa fase de quarentena por causa da pandemia. O ciclo de programas do Momento Acolher, ele se encerra agora. Ele está todo, se você quiser olhar, está todo no YouTube. Pode ser que não estejam hoje, neste momento, todos os programas, mas ele vai estar todo à disposição no YouTube. É só você ir no YouTube/Hospital de Amor, não é isso? Hospital de Amor, e procurar lá, que estão todos os programas lá. Serve como um momento de acolhimento mesmo. Essa informação, às vezes, traz uma calma maior no momento de tanto desafio e de tanta novidade, tanta mudança, como bem disse o doutor. E a gente se encontra também nos programas do Luz Câmera Ação contra o Câncer, que estão à disposição no site do hospital, www.hospitaldeamor.com.br. A gente se vê no próximo. Até lá.